Salve, salve, advogado e advogada. Muitos advogados das aulas, né, têm perguntado como usar o Claude no Excel, no Word, como é que a gente pode fazer isso na prática. Eu queria dividir com vocês duas experiências aqui que são muito boas para você usar no Excel, né? Principalmente se você não é tão bom no Excel, não sabe fazer muitas fórmulas e tal, né? Esse aqui é um exemplo de um DRE de um DRE não, né, um extrato do banco, né, que você pode exportar e falar, bom, como é que eu agora faço uma análise, um dashboard, gráficos, essas coisas, para que eu consiga olhar esses números, né, todos esses registros de uma forma mais inteligente. Então, como eu falei para vocês, já em outras ocasiões, existe esse suplemento aqui do Claude. Né? Se não aparecer essa opção aqui, suplemento, aqui no seu menu, basta você vir aqui em pesquisar, colocar suplementos, inserir um suplemento, por exemplo, e você vai procurar o Claude, né, aqui na lojinha do Office. Né? E ele instala aqui. É claro que aqui só funciona para quem tem assinatura do Claude. Né? Clicou, ele vai abrir a janelinha, como essa janelinha normal mesmo da interação que a gente tem com a inteligência artificial. Ele já até coloca umas opções, ó, né, para a gente usar, mas não precisa necessariamente. Eu gosto de usar o Sonnet, que ele é muito bom, mas se você quiser usar o Opus, não tem problema. O que acontece é que o Opus é um modelo que gasta muitos tokens, né? 3 a 4 vezes mais tokens. Tem uma coisa muito boa aqui, que antigamente você precisava fazer prompts muito bem elaborados, prompts assim, muito complexos às vezes, né? Agora não precisa mais. Então cria uma nova aba, um dashboard financeiro interativo, clean, executivo, com agrupamentos gráficos, cards e outros elementos gráficos como verde, amarelo, vermelho, para análise de riscos e orientações. Pronto. Então eu estou falando para ele criar uma nova aba. Veja que só tem uma aba aqui, né, chamada planilha 1. Quando eu faço isso, ele imediatamente já vai começar a pensar. Em geral, ele faz ali uma espécie de exploração e pede para você confirmar. Mas se a coisa for simples, ele nem pede confirmação, ele simplesmente vai fazer o que você pediu. Ele só pede, em geral, para você confirmar quando você pede alterações aqui. Por exemplo, procure dados duplicados ou altere alguma coisa, crie uma fórmula aqui na coluna XYZ, aí ele pede a sua autorização. Mas não é o caso, então eu imagino que ele já vai fazer. Então esse é um jeito, né? Você pedir um dashboard, que é um painel de controle, né? E aqui ele coloca os steps, os passos, né? Criando dashboard, vou construir a tabela, criar cards, construir tabela de DRE, ou seja, ele vai fazendo esse passo a passo. Veja que ele já criou aqui uma nova aba. Se eu passar o mouse aqui, daqui a pouco os dados começam a aparecer, tá bom? Vamos esperar um pouquinho e enquanto isso eu vou em outra planilha. Aqui eu tinha uns alunos que estavam inscritos no nosso curso lá de Claude. E aí eu mandei exportar e ele veio nesse arquivo CSV, né? Tá vendo? Ó? .csv. E o Excel ele não separou aqui, né? Está separado por vírgulas e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu quero que ele estruture os dados em colunas organizadas. Vamos lá. Primeiro, olha só, estrutura os dados em colunas organizadas, como você vê que ele tem só uma coluna, né? A coluna a B não tem nada, a C não tem nada, mas eu quero que ele separe esses nome, e-mail, data, inscrição, áreas de atuação, anos de experiência, tudo mais aqui nas suas respectivas colunas. Em uma nova aba, quer dizer, já é outra instrução, né? Cria um dashboard estruturado com agrupamentos, gráficos, sugestões e análise do comportamento dos dados. Prontinho. Mando ele fazer isso. Ou seja, eu quero que ele organize isso para mim, porque realmente aqui está tudo muito do jeito que foi exportado lá, né? Tem 100 e poucos alunos e eu quero que isso fique organizado. Então, de novo, estruturando dados, ele coloca o passo a passo aqui. Criar uma aba
com gráficos e análises e assim sucessivamente. Então vamos esperar um pouquinho. Enquanto a gente espera, eu quero dizer para vocês que isso dá para fazer tanto no Excel quanto no Word. O Claude ele fica dentro da sua ferramenta aqui do Office, né? No caso nós estamos no Excel, mas se você estivesse no Word e fosse necessário pedir coisas como altere tal parágrafo, procure tal coisa e altere, também funciona do mesmo jeito. Vamos lá no outro documento, que é o DRE. Ele está aqui, excelentes dados, reais calculados, vou construir o dashboard. Vamos ver aqui, lá, nada mais aqui. Ele mesmo acha erro, ele mesmo se corrige, não é? Vamos ver como é que está ficando. E está no começo ainda aqui, está no passo 3 de 6. Olha lá, ele está construindo aqui o dashboard. Daqui a pouco a gente volta, vamos ver como é que ficou lá a outra planilha, se ele já está avançando ou não. Também está no step 1. Vamos dar um tempinho e já já a gente volta. Então, voltando aqui, pessoal, veja que ele abriu essa nova guia, ele deu aqui o passo a passo do que ele fez, né? Estruturou dados, 118 linhas, enfim, fez toda aqui uma sequência lógica de passo a passo do que ele fez. E aí a gente vê que, olha, tem 118 inscritos, de quais áreas são, áreas jurídicas 15, 49 iniciantes, 47 são intermediários, 22 avançados, ou seja, essa organização aqui que estava tudo com vírgulas, né, ele já ajustou, ficou uma tabela bem estruturadinha, com todos os participantes. Aqui ele agrupou tudo. Nível, 41% são iniciantes, então algo que eu demoraria bastante tempo, né, para ajustar, ele já ajustou para mim. Colocou aqui gráficos, né, eu posso fazer um ajuste fino aqui, e assim sucessivamente. Né, os dias que teve mais inscritos, e aqui ele traz algumas análises legais. Qual é o perfil? A maioria tem experiência jurídica consolidada, 41% são iniciantes, então eu tenho agora uma visão de quais são os padrões dos alunos aqui que se inscreveram, né? Antes eu não tinha, agora tem. A mesma coisa para o DRE. Se eu vier aqui no DRE, vamos ver aqui o dashboard, mesma coisa, né? Ele criou aqui o passo a passo do que ele fez, e aqui um DRE. Aí ficou meio encavalado aqui, não tem problema. Agora a gente faz o ajuste fino, né? Chega um pouquinho aqui para o lado e deixa tudo mais organizadinho. Então, qual é a receita total, despesas, resultado líquido, margem média, esses dados todos eu não tinha, gráficos bem arrumadinhos, e agora eu tenho. Então, qual é a análise, né? Baixo, médio, alto, ele fez aqui um esquema bem bacana para eu poder entender como foi o comportamento dos registros financeiros neste período. E por aí vai, eu posso continuar pedindo aqui, né? Mas era só para dar essa visão prática para vocês de como funciona o Claude Cowork. Perdão, o Claude dentro do Excel, dentro do Office 365.